Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você neste dia 11 de fevereiro de 2026, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia em que recordamos duas datas importantes, né? E um terceiro fato grandioso, que foi o cumprimento da profecia de Nossa Senhora de Anguera para uma data exatamente como hoje. Preste bem atenção, fique comigo até o final dessa catequese para você entender tudo direitinho. Vou tentar não ser, sabe, para demorar 1 hora. Vou tentar ser o mais breve possível. Muito bem. Vocês estão lembrados que data é hoje, né? Nossa Senhora de Lourdes, tá. Mas o que aconteceu na igreja há 13 anos atrás? O que aconteceu na igreja há 13 anos atrás? Vocês se lembram? O susto condenado que a gente tomou naquele 11 de fevereiro de 2013? Pois é, a gente acordou com a terrível notícia de que o Papa iria, entre aspas, renunciar. Então, foi anunciada uma suposta renúncia do Papa Bento XVI. Por que eu chamo de suposta? Porque, pelas mensagens de Anguera, mas eu prefiro acreditar nisso ou naquilo. Bom, você acredita no que você quiser. Eu acredito no que Nossa Senhora falou antes. Eu vou te mostrar o antes, quando foi. Aí tu pensa, vamos pegar 2013, tá? 2013, há 13 anos atrás, e vamos pegar as mensagens lá de 3, 4, 5 anos para trás. Então, alguém pode dizer, não, isso pode ter sido coincidência. Pois é, quando a pessoa não acredita, tudo é coincidência. Mas para quem tem fé e sabe, né, do perigo das coisas, aí não é coincidência. Eu já tô com a camisa nova, viu? Olha aqui. Eu não posso mostrar aqui o fundo, né? Vou virar para cá. Né? A medida do amor é amar sem medida, o Sagrado Coração de Jesus. É a camisa do lançamento de hoje. Deixa eu só avisar, né? Fazer aqui deixa eu mostrar aqui. Então você pode entrar aí depois nesse QR Code e aí você vai ter todas as informações sobre esse lançamento de hoje. Muito bem. Então, acordamos com esse susto. Mas antes de falar, para você entender a mensagem, entender por que Nossa Senhora chama os papas de rei, e Pedro, sim, quando você vê, né, o rei, Nossa Senhora está falando de autoridades civis, no caso um presidente, ou um papa. E aí nas mensagens que ela fala de rei que vai ser tirado do trono, etc., ela está falando do papa, né? Mas para você entender isso, a gente tem que voltar bem lá atrás, em 1929. Pelo resto, tu não tinha nem nascido. Pois é, eu não tinha nem nascido, não sabia de nada, tu também não sabia de nada. As mensagens de Anguera vai ensinando um bocado de coisa para nós. Para você que não sabe, em 11 de fevereiro, eu separei aqui, né, para antes de entrar nas mensagens, dar essa notícia que 98% dos católicos não sabem. É importante que saiba, né? Para entender o que Nossa Senhora está trazendo nos tempos de hoje. 11 de fevereiro de 1929. O que aconteceu na igreja? Você sabe? Pois é, vai saber aqui agora. Foi assinado o Tratado de Latrão, um dos eventos políticos e religiosos mais importantes do século XX para a Igreja Católica. Esse Tratado de Latrão. E o que de fato foi esse tratado? Foi um acordo firmado entre a Santa Sé e o reino, presta atenção, o reino da Itália, governado por Mussolini. O documento foi assinado pelo cardeal Pietro Gasparri, representando o Papa Pio XI. Então, o Papa Pio mandou esse cardeal assinar um acordo, né, que foi uma coisa boa para a igreja. Não é coisa ruim, não, tá? E quais são as consequências desse acordo? Digamos que favoráveis para a Igreja Católica. A Igreja Católica saiu do domínio do Estado. Os cabas mandavam, né? Então foi criado o Estado independente do Vaticano. Presta atenção nesta aula boa que eu vou dar aqui agora, né?
Eu não sabia, mas a gente aprende e vai ensinar os outros, né? Tem padre que não sabe. Os padres novos aí, a maioria não sabe disso, não. E é bom que saiba, porque faz parte da história da igreja para a gente entender a situação atual, né? Então, quando criou o Estado do Vaticano, que você chega na Itália, eu já fui dezenas de vezes, chega em Roma, você está dentro da cidade de Roma. E ali dentro da cidade de Roma tem um Estado independente, que é o Vaticano, cercado de muros, né? Todo cercado de muros. Hoje em dia a igreja diz, porque tem que construir pontes e não muros. Não, tem que ter muro, viu, meus irmãos da igreja, da minha igreja, tem que ter muro. E o de lá é alto que só a bexiga. O cara bota o pescoço para cima para poder ver a ponta do muro. Se tirar os muros do Vaticano, uns cabas que tem aí que eu não vou dizer quem é, né? Inimigos da igreja, invadem o Vaticano, mata papa, bispo cardeal, freira, não fica ninguém vivo. Derruba os muros para tu ver. Não é? Tem que derrubar os muros para construir ponte. Derruba para tu ver. A bagaça que vai vir. Então tem que ter muro, meu irmão. A minha casa tem muro para malandro não invadir, né? A gente não está em país de não se ter muro nas casas, né? Tem muro. Ontem eu estava dizendo para o grupo de peregrinos, até na igreja nós temos câmera, pelo amor de Deus. Antigamente o ladrão passava em frente à igreja, se benzia e dizia, Senhor, me perdoa que eu estou indo roubar. Hoje em dia ele não pede perdão, ele entra na igreja e rouba, né? Pois é. Mas vamos lá. Antes desse acordo, desde 1870, a Igreja Católica, os papas, se consideravam prisioneiros no Vaticano, após a unificação italiana. Então a igreja ficou amarrada. É como se ficasse escravizada, né? O cara estava de olho lá. Hoje o Vaticano é um Estado independente, né? É como se fosse um país dentro de outro país, e quem governa é o Papa. Ou seja, o presidente da Itália, a não ser que tenha uma coisa escandalosa, né? Que aí órgãos de fora vai ter que firmar acordo também, né? Claro, para investigar. As confusões maiores que tem no Vaticano é aquele banco IOR, né? Que tem muita... Assim, alguém lá de dentro já fizeram muita malandragem, né? E tomara que não apareça uma bomba aí. Quer dizer, tomara não, eu querendo até que apareça. Para a gente entender a renúncia suposta de Bento XVI. Eu estou avisando aqui, há 13 anos eu aviso, né? Um dia o povo vai saber a razão principal da renúncia de Bento XVI, né? Antes da renúncia, o Banco do Vaticano, eu lembrei que agora, que eu li essa semana, claro, né? O Banco do Vaticano perdeu o SWIFT, entendeu? Que é aquele código de envio de dinheiro internacional, perdeu, teve uma embolada lá, mas depois que o Papa renunciou, voltou aos padrões normais. Aí teoria da conspiração. Não, irmão, é tudo verdade, né? Então, Nossa Senhora avisou. O rei, o Papa será ameaçado. Não é que ele fez nada errado. Alguém pode ter descoberto uma malandragem e o cabo foi lá e disse, ou tu sai, eu solto a bomba. O chipei do Papa, meu irmão, por amor e para preservar a igreja, Bento XVI foi-se embora do trono, por isso que eu botei a foto da cadeira vazia, porque Nossa Senhora avisou. Eu vou ler já já. Espera que o negócio hoje aqui é de pegar fogo. Então, as estruturas do catolicismo foi abalada. Com a suposta renúncia de Bento XVI, a Igreja Católica nunca mais, preste atenção na frase que eu estou falando, bem escandalosa, nunca mais voltará a ser o que era antes. Nunca mais, né? A partir da renúncia de Bento XVI, aí tu vai entender na mensagem de Anguera. Só Anguera, não tem outra aparição no planeta Terra que esclareça melhor do que a aparição de Anguera. Fica até o final, tu vai entender. Então, o reconhecimento da igreja pelo Estado italiano aconteceu depois desse acordo. A Itália reconheceu oficialmente a soberania, né, da Santa Sé. Mas antes, não. Antes a igreja tinha que comer na mão dos malandros. Beleza? Aí, desse acordo, vieram coisas boas. Por quê? Porque o Vaticano perdeu muitas terras para o Estado, né, para o país, né? Tomaram muitas terras da igreja, etc, etc. E dentro desse acordo,
assinado pela Santa Sé e por Mussolini, a igreja recebeu compensação pelos territórios perdidos na unificação da Itália. Tinha muitas terras, muitas da igreja, mas não é só lá não. Aqui mesmo, na nossa arquidiocese de Feira de Santana, paróquias como Bonfim de Feira, todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de fazer nada. Essa é a verdade. Bonfim de Feira, o território da paróquia, uma paróquia, Bonfim de Feira, é onde mora meu amigo Paulo Legão. A paróquia tinha muitas terras, mas os fazendeiros foi lá, cercou para cá, cercou para lá, e vapo. Até hoje, a igreja não teve coragem de dizer, passa para cá que isso aqui é nosso. Tem documento, né? Não é só paróquia de Bonfim de Feira, existe várias aqui na Bahia, no Brasil, de terras da igreja que muitos usurparam. A mesma coisa que aconteceu lá, né? Então, a igreja foi compensada financeiramente, nada de errado, porque se roubaram a igreja, aí apareceu o caba que fez o acordo, disse, não, a gente vai pagar pelo território que era de vocês e que a gente usurpou. Então, a igreja recebeu compensação financeira pelos territórios perdidos na unificação da Itália. Você só vai entender o que eu estou falando daqui a pouquinho. É bom que você está aprendendo algo que também eu não sabia. Eu só vim saber depois que Nossa Senhora profetizou que um papa seria arrancado do trono numa data majestosa, que é a data de hoje. Por que data majestosa? 11 de fevereiro, dia dela, Nossa Senhora de Lourdes, e dia 11 de fevereiro, dia em que a igreja assina um acordo com o Estado para ficar independente. Aí a igreja, né, resolveu a chamada questão romana, tinha esse nome, né, questão romana, que era um conflito, presta atenção, um conflito virado na zebra desde 1870. Tinha esta guerra, né, entre igreja e Estado, que deu base jurídica à independência do Papa. Então, consolidou o Vaticano como centro espiritual e também sujeito ao direito internacional. Existe a Santa Sé, tem representantes, né, até nas Nações Unidas, e é respeitado. O Papa, quando chega no país, ele vai como chefe de Estado, e é chefe de Estado. O Papa é como se fosse o presidente lá do Vaticano, de um Estado independente. Tudo isso é perfeito, é coisa boa, não tem nada de ruim não, viu? O ruim é só o sistema ameaçar e tirar um Papa. O tratado assinado no Palácio de Latrão, por isso que é chamado, né, o Tratado de Latrão, em Roma, daí o nome, né? Então, esse acordo deixa a igreja, quando firma esse acordo entre a Santa Sé e a Itália, então a igreja se liberta do poder do Estado e se torna um Estado independente, ou seja, ninguém pode mais mexer com aquele Estado, como fazia antes nos conflitos que tinha. Muito bem. Então, 11 de fevereiro de 1929, esse tratado é assinado. Aí vem uma data importante para a igreja. Agora vamos para as mensagens de Anguera. Deixa eu fechar esse trem aqui para não atrapalhar. Vai lá, seu Wordzinho, vai se embora para lá. Eu quero pegar... Deixa eu ver aqui, renúncia de bens recebidos. Beleza. Presta atenção na data, viu? 2008. Muitas coisas que eu vou falar aqui tá nesse livro aqui, tá? Em uma data majestosa, a igreja chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Mensagem 2963. Em uma data majestosa, a igreja vai chorar. Então, chorou em 11 de fevereiro de 2013. Por que majestosa? Tratado de Latrão, Nossa Senhora de Lourdes. Então, a profecia aqui já bateu perfeito. Mas tem mais. Eu separei aqui várias, mas não precisa nem ler toda. Aqui já vou pulando duas.
Eu quero aquela mais... Bom, aquela que Nossa Senhora, no dia que Bento XVI assumiu o trono de Pedro, ela avisou: rezai pelo novo sucessor de Pedro, com ele a igreja avançará, mas será perseguida pelos inimigos. Mas os inimigos não eram os que estavam fora, eram os que estavam dentro. E a gente não entendia, né? Porque um papa tem inimigos dentro do Vaticano, tá? Um papa. O Santo Padre, Bento XVI, experimentará o Calvário, porque muitas de suas posições irão contrariar os inimigos da igreja. Repito, ela que está falando, sobretudo, dos inimigos internos, não os externos lá de fora. Rezai pela igreja, a lição aprendida não será esquecida. Nossa Senhora é sabida demais. 2005, está aqui, nesse livro dos anjos, que tem os anjos na capa. A lição aprendida não será esquecida. Por que hoje, nas confusões de hoje na igreja, por que documentos de João Paulo II e Bento XVI são usados para confrontar as ideias modernistas que entram no catolicismo? Aí Nossa Senhora usa uma linguagem, ela diz assim: não vos esqueçais as lições do passado. Entenderam, né? As lições do passado são os ensinamentos de sempre da igreja. Se a igreja há 40 anos dizia, estou dando um exemplo, que sempre disse, né? Matar crianças inocentes é pecado mortal. Com aquele nome, né? Aborto. Pronto. Não pode agora aparecer algo. Não, mas se por acaso, não tem si nem sa. É pecado e fim de conversa. Tu acha que tem gente na igreja que defende? Tem. Tem gente que trabalha dentro do Vaticano e que é abortista. Eu já mostrei aqui até a cara da sujeita. Uma amiga do finado Francisco, o Papa Finado Francisco, que ele colocou dentro da Pontifícia Academia para a Vida. Não é calúnia, é verdade que eu estou te dizendo. Eu não estou doido de caluniar, para depois a igreja me dar um corte rápido, né? Porque se me chamarem, na minha diocese, meu bispo aqui, o Vaticano, eu digo, tá lá, o nome da moça é esse aqui. Não trabalhei, não? Trabalha. Aqui o que é que ela pensa. O que ela defendeu em teses, em doutorado, em mestrado, estrupicado que ela defendia. Por que uma pessoa que é a favor do aborto trabalha dentro do Vaticano? Tá errado. Tá errado, tá errado. Acabou, compadre. Não tem conversa, não. Entende? Você vai colocar a raposa para tomar conta da galinha? É a mesma coisa. Não vejo diferença. Problema seu. Vamos lá. 2 meses depois que Bento XVI assumiu, Nossa Senhora soltou um aviso. É bom rezar pelo Papa Bento XVI. A pedra da pedra será quebrada. Aqui ela está falando da suposta renúncia. Mas devagar que tem coisa mais clara adiante. Vamos para 2008 de novo. Quando o trono cair e já não for possível a permanência do rei, o Papa, haverá grande desprezo aos dogmas e poucos permanecerão firmes na fé. Eita, Pedro, tem essa mensagem? Tem. Nossa Senhora avisando que o trono vai cair. Quando o trono cair e já não for possível a permanência do rei, o rei é o Papa, né? Haverá grande desprezo aos dogmas. Vamos pedir depois que Bento saiu, teve desprezo aos dogmas? Que o diga, né? Os documentos últimos lançados que gerou polêmica e que o Vaticano teve que voltar atrás. Voltou atrás sem pedir desculpa, né? Mas voltou atrás. Se fosse coisa certa, o que o diga fidúcia é súplica, que mexeu com as estruturas do catolicismo, mandando da bênção, que eu chamo de casamento, e é casamento mesmo, porque foi o que eu aprendi com a igreja, que o único sacramento que o padre não administra, digamos, é o sacramento do matrimônio. São os noivos que dão consentimento um ao outro. O padre, em nome de Deus, sela com a bênção. Só isso e mais nada, beleza? Tu aprendeu, eu também aprendi. Então, quando tem aqui um homem aqui, outro homem cá, uma mulher aqui, uma mulher cá, e o padre está lá fazendo oração, a coisa é tão escandalosa que tem segundos. Não pode fazer dentro da missa. Se for dentro da missa, não pode dar essa bênção. Tem que ser feita de forma secreta. Tem que ser, acho que 12 a 13 segundos. Não pode passar de jeito nenhum. Tem que ter um maluco lá com um cronômetro. Pare! Rápido! Entendeu? É assim, viu? Aí eu sou desbocado e digo, isso para mim chama-se, aqui no Nordeste, a gente chama de cachorrada, né? Inventaram uma cachorrada dentro da Igreja Católica para pisar nos dogmas e na doutrina verdadeira. Mas Nossa Senhora avisou. Quando o Papa Bento saísse, dogmas seriam negados, haveria confusão na igreja
e etc, etc e tal. Em 2005 ainda, em março de 2005, Nossa Senhora avisou. Um reino dividido e uma cadeira vazia. A existência de dois reis, ou seja, de dois papas, espalhará grande confusão pelo mundo. Mas Deus virá em socorro do seu povo. O Pedro, e já teve dois papas? Papa é assim, morre um, faz um conclave e elege outro. Mas Bento XVI anunciou, e 11 de fevereiro de 2013, e dia 28, ele deixa o Vaticano, de forma oficial. Mas o anúncio foi feito na data de hoje, essa data majestosa que aparece na mensagem. Mas o curioso é que Bento XVI, o homem mais inteligente e mais sábio do mundo, em latim, lê um documento cheio de erro. Cometeu vários erros em latim. Mas como um cara que é professor, doutorado, mestrado e o estrupicado que tu pensar pela frente, que eu não sei o resto que tem pela frente, vai ler lendo um documento? O Pedro, como quer dizer que o Papa pegou um papel, pegou um papel, alguém deve ter dado para ele, né? Tome e leia. É a minha leitura, por conta própria, né? Porque se fosse ele que escrevesse, certeza de 100%, ele não cometeria os erros que cometeu. Todo mundo sabe disso. Mas todo mundo se calou. Pois é. Mas Nossa Senhora não se calou, não. Ela avisou e provou de que o que ela estava falando iria acontecer. Dois papas morando dentro do Vaticano, vivos. Tu já viu isso aonde, meu irmão? Onde foi que tu viu essa bagaça? Nós vimos, porque a profecia de 2005, se tu tem esse livro, é só tu ler. Vamos lá. Está aqui nesse livro. Essa é a última que eu li aqui. 19 de março de 2005, mensagem 2497. Dois papas, dois reis, né? Dois papas dentro do Vaticano. Ah, na aparição de Anguera é mentira. Pensa o que tu quiser. Eu vou infartar, então. Eu vou morrer porque tem um bocado de gente que não acredita, né? Olha a minha cara de preocupado. Se padre, bispo e papa não acreditam, estou dando exemplo. Se leigos não acreditam, para mim não está me dizendo nada. Se tu acreditar é problema teu, se tu não acreditar continua sendo problema teu, né? A minha missão não é me preocupar com quem crê e nem com quem não crê. Minha missão é anunciar a verdade e falar aquilo que eu escutei da Mãe de Deus. Eu estou te falando aqui hoje, nessa data majestosa, né? Que Nossa Senhora avisou. Pois é. Por que eu abri essa aqui? Deixa eu ver. Ah, sim. Aqui já é uma profecia brasileira. Eu vou ver se... Eu já falei sobre ela. Vou deixar até aqui aberto para eu falar. Bom, mensagem 2497 fala da existência de dois reis que vai espalhar grande confusão pelo mundo. E espalhou, e foi grande mesmo a confusão, que eu vou colar isso aqui para vocês. Mas tem outras mensagens de Anguera. Aqui. 2008. 2 de fevereiro de 2008. Ó. 2008. 5 anos antes, Nossa Senhora fala isso. Um reino se dividirá e outro reino surgirá e causará grande confusão. Um rei será tirado do seu trono e o povo de Deus perderá. A igreja do meu Jesus sofrerá com grande traição. Interessante nessa profecia. Ela está avisando de que um papa, né, vai ser tirado do trono. Ela avisa antes, né? Tem outra mais. Essa aqui é a existência dos dois papas. Um reino dividido traz consequências dolorosas para o seu povo. Nossa Senhora avisou. Ah, essas mensagens aqui, filhinho, era de 2017. Acho que todo mundo que acredita em Anguera, os que acreditam, deveriam ler as mensagens. Vamos botar aqui uma data mais ou menos do dia maio. Vamos botar do dia 15 de maio ao dia 30 de junho. 15 de maio a 30 de junho. Vai no site Apelos Urgentes, clica lá, ano 2017, e dá uma lida nessas mensagens. Por quê?
Porque Nossa Senhora traz os reis de Israel. Isso é coisa extraordinária. Pense numa coisa extraordinária. Por isso que eu digo, Nossa Senhora, em nenhuma aparição no mundo fez isso, fez aqui em Anguera. Ela traz os reis de Israel para dentro das profecias para mostrar a bagaceira que vai ter dentro da Igreja Católica. Pois é. Aqui ela cita, por exemplo, quer ver? Recordai-vos do mau exemplo de Jorão. Jorão foi um dos reis de Israel. Não foi fiel e quebrou a aliança, tornando-se um falso sucessor. Fechou o coração e não escutou até mesmo o profeta enviado por Deus. Um reino dividido traz consequências dolorosas para o seu povo. Viveis num tempo das tribulações. Os escolhidos para defender a verdade irão recuar por medo. Por medo. Muitos serão julgados e condenados, mas o Senhor não abandonará os seus escolhidos. Por que Nossa Senhora jogou esse rei Jorão? Porque o rei assumiu o trono e o rei anterior, que era bom, ele disse, não tem nada a ver com esse cara, não. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí Nossa Senhora está dando esse exemplo para mostrar que na igreja é a mesma coisa. Quando um papa chega, se ele lança fora as coisas boas, as ruins, tem que lançar fora, pisar de pé. Mas as coisas boas que o antecessor fez, um papa que assume depois não pode jogar fora. Entenderam, né? Aí Nossa Senhora dá aqui um corte rápido, Tramontina, num rei Jorão, porque ele não foi fiel, porque quebrou a aliança, tornando-se um falso sucessor. Ou seja, quando um papa quebra a aliança lá de Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra ficarei minha igreja, ele se torna um falso sucessor. Você sabia que na Igreja Católica já tivemos uns 37, parece, se eu não estou enganado, uns 37 antipapas? E Pedro, o povo não sabe porque não é curioso, né? Mas é provado, né? Isso aí a igreja sabe. Os padres bons que a gente tem aqui no Brasil, que está aí nas redes sociais, eles sabem e falam também, eu já vi, né? Já vi, inclusive, o padre Paulo Ricardo já explicou muito isso em vídeos que eu já vi também. Então, meus irmãos, precisamos rezar pela igreja. Nossa Senhora deu um exemplo para abrir os olhos da gente para ver como funciona o processo, né? Porque Nossa Senhora é sabida. Tem uma outra mensagem aqui, eu só queria mostrar uma, mas eu me empolgo, né? Vocês sabem que eu sou empolgado. Um reino se dividirá, outro reino surgirá. Esse reino que ela fala é o quê? Igreja. Pois é. Uma igreja se dividirá. E ela diz que outra igreja surgirá e causará confusão. O que Nossa Senhora está querendo dizer com isso? Você já ouviu falar de uma igreja sinodal? Já viu, não? Você nunca ouviu falar de igreja sinodal, não? Porque tem a igreja católica, aí esqueceram o nome de igreja católica, aí igreja sinodal. Não parece duas? Se liga no que Nossa Senhora está te falando. Não, a igreja sinodal, igreja sinodal. Ou estrupício, igreja católica. Vá com raio que os parta de querer mudar o nome da igreja católica, ou igreja sinodal. Sínodo sempre teve na igreja, mas sínodo com confusão igual esse que começou lá, acho que em 2017, é um sínodo eterno. A confusão é tão diabólica dentro desse sínodo, da sinodalidade, que a igreja se dividiu e foi para o Regi. Presta atenção, um reino se dividirá, ou seja, uma igreja se dividirá, outra igreja surgirá, outro reino, esse reino é igreja. Causará grande confusão. Aí ela soltou a bomba. Um rei será tirado do seu trono e o povo de Deus muito perderá. Ela está profetizando aqui. O que está acontecendo na Alemanha? Você sabia que tem até bispo da Alemanha? Eu falei essa semana com o padre da Alemanha. Falei, está aqui a mensagem, eu não vou botar o áudio dele aqui, né? Porque isso aí é antiético. Mas eu fiz uma pergunta ao padre. Padre, eu estou acompanhando aqui umas bagaceiras aí da Alemanha, eu queria que o senhor me dissesse se é verdade ou se é fake news, né? Porque eu tenho que investigar para não te dar uma informação e depois a igreja me dá uma lapada, né? Me dá um corte rápido federal também. Eu tenho que dar notícia verdadeira. Então, o que eu estou te dizendo aqui é 100% verdade. Não estou te inventando nada. E na Alemanha tem 4 bispos. 4 bispos no país todo em que bateu o pé no chão e disse, não, a gente não aceita isso, não. Tem um lá, esqueci o nome dele, que parece que até o Papa Francisco é bom.
Esse aí é bom. O padre já me deu a informação. Eu não conheço, eu procuro saber de quem conhece, né? Para não dar informação errada. E lá tem um cardeal, esse é ruim para mais de metro, ou para mais de distância da Lua, né? É o chamado cardeal Max. Cardeal Max rejeita o órgão de supervisão aprovado pelo caminho sinodal alemão. Ele disse, eu não quero isso. Esse aqui é o perdidão de lá, né? Esse já deveria ter renunciado há muito tempo. E a praga está lá fazendo estrago dentro da Igreja Católica. Eu não sei que arma é que ele tem na mão. É curiosidade, né, Pedro Regis? Que arma que esse bicho tem na mão contra os poderosos da Igreja Católica? E não já mandou ele para o quinto dos infernos? Estou usando a metáfora, né? Porque não tem como mandar o cabo para o inferno. Vai para lá, né? Ele se meteu numa encrenca e foi ao Vaticano pedir para sair, na época de Finado Francisco. Mas Finado Francisco disse que não, que não aceitava a renúncia dele, não. Mas não é por causa de idade, não, é porque ele se meteu em coisa errada. O Papa disse que não aceitava a renúncia dele, que ele tinha muita contribuição a dar à Igreja Católica. Eu não posso perguntar de fundo, senão eu perguntaria para ele, ô compadre Finado Francisco, o que é que Max tem de contribuição para dar à Igreja? Se foi ele que dividiu a Igreja Católica na Alemanha. Foi lá na Alemanha, para quem não sabe, que começou essa coisa de casamento dentro da igreja, com padre paramentado para homem, né? Casamento para pessoas do mesmo sexo, que é contra a doutrina da Igreja Católica. Ô Pedro, mas tem igrejas por aí que faz isso, então vá para lá. Se tu conhece uma igreja que faz casamento de homem com mulher, boa viagem, procure lá quem é e vá, né? Um tempo atrás saiu uma polêmica aqui, na minha diocese, porque saiu nas redes sociais um bispo, né, fazendo o casamento de 2 homens. Então achou que era da nossa arquidiocese. Não é. É de uma igreja que não é católica, beleza? Inclusive, eu conheço esse bispo, né? Eu conheço esse bispo. Mas não é igreja católica, não é católico. O problema é que eles deveriam ser muito claros. Aqui na diocese tem igrejas que os padres celebram missa igual o padre da tua paróquia e da minha, casa, comunhão, tudo, faz tudo 100% igual à Igreja Católica, mas não são católicos. Aí o povo que não entende doutrina vive na ignorância por culpa da própria Igreja Católica, a nossa. Eu boto a culpa em cima da igreja. E falta catequese, os padres deveriam alertar o povo para não cair nessa armadilha, mas ninguém alerta. Então a igreja na Alemanha entrou em convulsão por causa dos maus pastores que tem lá. 4 bispos está indo em defesa da verdade, né? 4 bispos bons. E esse padre, que é meu amigo de lá, ele disse que esse bispo que é bom foi convidado pelo Papa Leão para alguma coisa lá no Vaticano. Então, vamos lá. Se o Papa Leão convidou uma coisa boa, porque ele tem botado lá também uns trastes que não presta. Minha opinião pessoal, né? Mas esse aí, eu já tenho, não conheço pessoalmente, mas o padre que eu confio 100%, já me deu a notícia de que o cabo é bom. Faz parte desse grupo de 4 bispos num país que ainda sobrou para tentar salvar a igreja, né? Todo mundo sabe que lá tem uma maldição pesada que já vem de séculos. Então, Nossa Senhora está certa, 100% certa, ela está certa, né? Então, se a gente quer ajudar a igreja, é hora de se unir em oração. Precisamos rezar, porque Nossa Senhora não está brincando, né? Espera aí. Não sei se eu... Aqui já é outra de 2009, viu? Tem outra de 2009 que ela fala. Nossa Senhora, pegou 2005, meu irmão, o couro comeu. Primeira mensagem de 2005, tá aqui. Primeira mensagem de 2005 tá aqui. Nossa Senhora avisou sobre a morte do Papa. Depois da morte do Papa, Nossa Senhora avisou quem seria o próximo Papa. Usando metáforas, acertando em cheio. Depois, quando chegou esse Papa, que foi Bento, Nossa Senhora disse que ele seria perseguido, Depois disse que ele seria tirado do trono. Ela foi falando, até chegar 2013, tá cheio de profecia. Aí, quem não acredita na aparição, não, isso é coisa. Pedro Reis saiu atirando para todo lado e acabou acertando. Então, eu estou doido de falar que um Papa vai ser arrancado do trono de São Pedro. Tá doido aí?
Para mim, se alguém me contar de que tu é comediante, irmão, não sai não. O papo só sai depois que morre. Foi isso que eu aprendi desde pequenininho, e tu também, né? Mas Nossa Senhora chegou e rasgou o verbo sem dó e sem piedade. Queridos filhos, quando o rei for tirado do seu trono, começará a grande batalha e a luz perderá seu brilho. Essa é de 2005. É porque quando eu faço a busca, elas aparecem aqui sem o número, só o texto, né? Deixa eu ver se ela aparece o número para dar vocês. 2005. 2007 também tem. Queridos filhos, uma grande batalha se dará contra a igreja. Um rei será tirado do seu trono, o povo de Deus perderá. 2008, 2007, quando o rei, o Papa Bento XVI, for tirado do seu trono, começará a grande batalha e a luz perderá seu brilho. Pois é. Nossa Senhora avisou e aconteceu. Aí, quando o caba não acredita, aí, meu irmão, nem Jesus Cristo, que é Deus, resolve a parada. É. Quando o caba não tem fé e não acredita, nem Jesus, que tem um poder, resolve a questão. O coração travou, porque a graça de Deus não entra. Mas eu espero que entre no teu coração. Ô, Pedro, então, esse problema todo já passou, né? Não passa mais. Oxe, não. Estou aqui botando a cara na tela para te dizer que os problemas da Igreja Católica não nasceu Papa que resolva. Porque plantou-se uma árvore do mal, dividiu a Igreja Católica em duas, entendeu? Porque quando começou com essa coisa, igreja conservadora, igreja progressista, Satanás começou a dar pulo dentro do fogo lá nos infernos de alegria. Aí começou a divisão da igreja. A igreja não tem que ser sinodal, não tem que ser progressista nem conservadora. Ela tem que ser igreja católica. A igreja de sempre, de Cristo. Então aí um quer dar comunhão a gatos e cachorro, estou usando a metáfora, qualquer maluco que chega, né? Tem lugares de cidades turísticas, de beira de praia, que as mulheres vão de tanga, não, como é que chama? Canga. As mulheres vão de canga. Canga é um pano que as mulheres vai para a praia, tá com aquelas roupas viradas na zebra, roupa de lua de mel, elas estão, e passam a canga por cima, um pano, né? Acho que é canga o nome. E entra na igreja de canga e vai para a fila da comunhão. Ô, Pedro, será que tem isso? Tem. Aqui na Bahia teve muito no passado. Em Salvador tinha. Mas depois, quando os católicos abriram os olhos e começaram a reclamar, então cortou a baderna. Mas tinha aqui na Bahia também. Deve ter algum canto ainda, né? Mas em lugares turísticos, né? Eu fui ao Espírito Santo fazer uma pregação, acho que foi no ano passado, eu fui para uma missa. Eu vi uma coisa estranha lá. Eu até comentei aqui, não lembro o que foi. Não sei se foi as roupas das pessoas. Tinha alguma coisa esquisita. Muito esquisita. Não lembro, para ser honesto. Mas eu cheguei a comentar aqui em várias catequeses, sabe? Dessa coisa esquisita que eu vi lá. Entende? Então, deixa eu ver se essa mensagem vai aparecer na tela aqui. Jane, um abraço. Tempos virão que muitos fervorosos na fé irão recuar, mas na grande perseguição os meus devotos hão de experimentar o meu amor e a minha proteção. Essa tribulação que está nessa mensagem aí não chegou ainda não. Vai chegar, viu? Vai chegar. Agora, deixa eu só para concluir, só para te dizer que esse problema, que o Papa morreu, é porque tem história lá desde João Paulo II, misericórdia. Tem coisa que Nossa Senhora falou que eu não posso falar, que eu tenho medo de... Eu sou piaba, né? Eu não quero desaparecer, talvez seja essa palavra. Mas tem coisa pesada. Mas, Pedro, não é possível que essas coisas aconteçam na Igreja Católica. Tu tá assustado com o quê, criatura? Tu esqueceu de Judas? Estava lá no grupo dos 12 e bafou uma sacolinha com 30 moedas de prata e disse, eu vou entregar. Quando você chegar lá, ele vai estar lá no jardim. Aí eu vou dar um beijinho na bochechinha dele. Aí vocês pegam ele. É ele. Quando eu beijar, aí o miserável do Judas foi lá, traiu Jesus. E o sinal era um beijo.
beijou a bochecha de Jesus e depois foi para o quinto dos infernos. Está lá nos infernos até hoje. Ah, Pedro, mas eu li um livro que tem um teólogo que diz que não pode falar não. Esse teólogo não acredita no inferno, óbvio, né? Porque quem disser que Judas está no céu é porque não acredita nas palavras de Jesus. Eu acredito. Jesus foi quem disse que Judas se perdeu. Está lá na oração sacerdotal, João 17. Agora, Pedro, mas ali está em outro contexto. Vai com o teu contexto para o quinto, o resto já sabe, né? Jesus disse que Judas se perdeu. Fim de conversa. Aí pode vir papa, bispo, padre. O Pedro, se Nossa Senhora te disser que não se perdeu, se ela disser numa mensagem que não se perdeu, eu digo, a partir de hoje não me apareça mais. Eu acredito na palavra do seu filho, quer dizer, de Jesus, né? Porque aí eu já não vou acreditar mais na aparição. Entendeu como é que eu sou radical? Se na aparição de Anguera aparecesse essa mensagem dizendo que Judas está no céu, aí, meu irmão, eu pulava fora na mesma hora, meu compadre. Por quê? Porque Jesus disse que se perdeu. Por que Nossa Senhora vai dizer que está no céu? Não pode. Entende? Seria uma contradição. E ela veio para dizer para mim e para você, acreditar no Evangelho. Então eu acredito. Então isso não é possível Nossa Senhora falar. Então, para você que está chegando agora, volte ao início da catequese, porque eu estou explicando por que Nossa Senhora profetizou que em uma data majestosa a igreja iria chorar. Os fiéis iriam lamentar e os rumos da igreja mudariam. Está profetizado em Anguera. Essa data é a de hoje, 11 de fevereiro. Nossa Senhora falava de 11 de fevereiro de 2013, quando acordamos com a triste notícia de que o Papa iria renunciar. Né? E sim, tem outra. Eu lembrei aqui agora. Nossa Senhora avisou. Eu não vou nem procurar. Deixa eu fechar essas páginas aqui, para depois não dar uma travada, né? Porque quando começa a abrir muitas páginas, eles travam. Aqui também é estranho. Ixi, eu fui falar isso, acabei esquecendo qual era a mensagem que eu ia pegar. Deu branco mesmo. Eu ia abrir uma mensagem aqui, disse que não abriria porque eu lembrava, e lembrava o que mais sumiu aqui, com as páginas que endureceu aqui na minha frente. Mas tem mais mensagem de Anguera, que fala, né, de Bento XVI, que fala dessa suposta... Sim, lembrei. O rei será ameaçado. Nossa Senhora falou de Bento XVI que ele seria ameaçado. Depois que Nossa Senhora falou tudo isso, de ameaça, etc., foram publicados livros. Parece que tem um livro famoso que eu nunca li, chamado Código Ratzinger. Código Ratzinger. O Caba disse que, num pronunciamento de Bento XVI daquele dia, que ele vai ler e comete os erros, que aquele erro ele fez de forma proposital, para o povo entender alguma coisa. Eu entendi tudo, né? Óbvio. Porque se Pedro Reis chegar aqui e falar português errado, está todo perdoado, né? Eu sou professor, posso cometer erro de português. Tu também pode. Mas Bento XVI cometer erro de latim, aí tu acreditar, tu tem problema na cabeça. Então ele lê um texto, né? Ele lê um texto, e se está valendo, aí ainda é pior ainda. Porque se ele está lendo, como ele é professor de latim, entendido perfeitamente, ele poderia corrigir na leitura que ele estava lendo, ele fazia a correção. Ou seja, aquele documento que ele leu, não foi ele que escreveu. A prova está aí. O pessoal dizem, né, que ele deram a ele, tome e leia. Aí Nossa Senhora vai dizer, um rei será ameaçado. Aí apareceram um livro dizendo que Bento XVI foi ameaçado, não sei o quê. Aí o povo, aí teoria da conspiração. Então você pode dizer, atenção, Igreja Católica, minha igreja. Então vocês podem passar o rodo na aparição de Anguera sem dó e sem piedade. Pô, diz que eu sou doido, pode? Porque se for assim, Nossa Senhora também está fazendo teoria da conspiração, né? Pois é, e não é. Nossa Senhora não faz teoria da conspiração. Ela avisou que ele seria ameaçado, seria tirado do trono. E não falou nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes só não, irmão. Entre 2005 e 2013, Nossa Senhora avisou mais de 10 vezes sobre esta bagaceira. E disse que os rumos da igreja, um rei será tirado do seu trono, e os rumos da igreja mudarão. E não mudou, não? Mudou. Mudou tanto que estão pedindo até para a gente não chamar Nossa Senhora de Corredentora e Medianeira de todas as graças. Mudou bastante, né? Pois é.
Mudou bastante que estão casando um com mulher, escondido, né? Porque, Pedro, mas lá no documento não fala que é casamento, não. Não fala mesmo, não. Eu li já 2 vezes ou 3. Não fala de que é casamento mesmo, não. Mas tu tem que ser problemático do juízo para não entender que esse ato é casamento. Eu entendo perfeitamente que é casamento. Então, quando aparecer nas redes sociais, né, pessoas do mesmo sexo publicando fotos do seu casamento, não ignore que eles estão certos, né? A igreja realmente fez o casamento deles, né? Eles estão certíssimos. Porque se a igreja está dizendo que pode, dá uma bênção, a história é que é bênção para casais irregulares. Sem regular, regulariza primeiro, né, irmão? Olha a palavra. Bênção para casais irregulares. Parece uma piada, né? Uma coisa dessa. Eu sou doido e chamo de cachorrada. Isso é malandragem, cachorrada, entendeu? Que a igreja fez contra os católicos. Deixa isso para quem quiser fazer. O cabo quer casar um com o outro, vai lá no fórum, a lei permite, vamos respeitar a lei. Mas a lei de Deus não permite, portanto, não tem que inventar moda. A igreja inventou moda, né? Que fere a sua doutrina. A coisa é tão séria que os bispos de vergonha na cara, eu vou usar bem forte a expressão também, porque eu gosto de fazer assim, né? Os bispos de vergonha na cara do Brasil e do mundo não aceitaram o documento nas suas dioceses. Os de vergonha na cara. O Pedro e os que aceitaram sem vergonha, né, aceitaram. Mas os de vergonha na cara não aceitaram. Dizendo, aqui não podemos aplicar, não. E o primeiro a abrir a boca no Brasil, já sabe quem foi, né? Dom Adair. Dom Adair disse, olha, com todo respeito ao Santo Padre, etc, 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 mas aqui na Diocese de Formosa nós não conseguimos aplicar esse documento. Mais ou menos isso ele falou. Então, Dom Adair pulou fora. O Pedro e os outros bispos, uns por debaixo do pano, mandou os padres fazer e dizer, olha, esses dias eu soube de outro bispo, aqui já fui da Bahia, né? Que chamou o padre e disse, o senhor não quer não, assim, fazer? O padre disse, eu mesmo não, estou fora desse negócio, vou de jeito nenhum, né? Aí eu perguntei, mas padre, apareceu algum outro colega seu? Apareceu, né? Pois é, aqui na Bahia, soube, né? Foi esses dias aí, uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu soube. Aqui no Nordeste, um outro chamou os padres na reunião e disse, quem quiser fazer, faça. Agora, por favor, não diga que foi eu que mandei. Meus amigos, por que o senhor está com covardia, irmão? Não foi o Santo Padre Finado Francisco que mandou dar a bênção? Não é para obedecer o Papa? Por que o senhor não obedece? Responde aí para o Tabaréu da Roça, o ignorante que não estudou. Me responde as autoridades da igreja por que as dioceses que não aplicaram fidúcia súplica não quis obedecer o Papa. Porque vocês têm vergonha. Como diz, quem tem vergonha na cara não obedece a esse tipo de documento. Tá? Então, eu sou radical nessa hora. Agora, o cabo que é desmantelado, né? Aí vai. Então, quem quiser se casar, vá lá no fórum, case, faça tudo o que a lei manda. Só que na igreja isso não é possível, porque a doutrina da igreja não permite. Não estou aqui condenando as pessoas que têm tendência a gostar de pessoas do mesmo sexo, mas porque na Cruz de Anguera vem muito dessas pessoas, né? Vem muito dessas pessoas. E eu os recebo porque não chegam fazendo escândalo. Porque se chegar fazendo escândalo, o couro come, eu boto para correr. Mas até hoje, em quase 39 anos, nunca tive problema nenhum. Eu já tive problemas com pessoas, né, que se comportaram de forma errada, escandalosa, mas nenhum deles eram homossexuais. Entendeu? Pois é. Já tive trabalho no Pé da Cruz, já ameacei pegar o cabo e jogar, eu, Pedro Regis, dia de sábado, ameacei pegar o cabo eu mesmo, jogar do outro lado, por cima da cerca, porque estava bagunçando, mas os homossexuais, tanto homem como mulher, que tiveram com o texto da mão lá rezando, nunca me deram trabalho. Chegaram, rezaram, me cumprimentou e foi-se embora e voltam de vez em quando. E eu não os maltrato, não, porque são filhos de Deus como eu. São pecadores? São. Eu também sou e tu também é. Entendeu? E eles sabem. Tinha um deputado, que não vou citar o nome, também não quero que vocês escrevam, que ele era, né, assim, tinha tendências. E uma vez, um dia desse, por acaso, eu estava vendo aqui na plataforma e apareceu uma entrevista dele. Aí perguntaram para ele sobre
essa questão de casamento de pessoa mesmo sexo. Menino, pense na resposta que ele deu. Ele deu uma sapecada pesada. Ou seja, a resposta que ele deu foi melhor do que a gente ouve por parte de muita gente da Igreja Católica. Ele teve uma frase que ele disse, sabe por que eu estou aqui? Sabe por quê? Porque eu tenho um pai e mãe. E através do ato sexual deles, Deus me trouxe a esse mundo. Então, casamento entre homem e mulher. Ele disse essa frase. Tá aí, não vou citar o nome, também não quero que você escreva, mas essa pessoa disse, né, exatamente essa frase. Vamos lá. Vamos embora, que eu já falei demais. Então, hoje, na data de hoje, há 13 anos atrás, cumpriu uma grande e eterna profecia de Anguera. Porque, a partir dessa profecia, o rumo da igreja, Nossa Senhora disse, né? Que quando isso acontecer, os rumos da igreja mudariam. Aí você que é católico, honesto, seja leigo ou seja padre, a igreja hoje é a mesma igreja de antes de 11 de fevereiro de 2013? Você acha que ela é a mesma? Se você achar, você está por fora igual a bainha de facão. Não é a mesma. Os rumos da igreja mudaram. A Alemanha dividiu o catolicismo. Aqui no Brasil tem vários padres que pensam iguaizinhos aos padres avançados da Alemanha. Não aplicam aqui, porque sabe que se aplicar aqui, a gente parte para cima com gosto de gás, né? Aí eles ficam talvez com medo. Mas tem muito cabo aí fazendo coisa por debaixo do pano. É tão diabólico esse documento, eu chamo de diabólico, que Francisco deixou, é tão diabólico, que a própria igreja não tem coragem de fazer a coisa abertamente. Tem que fazer escondido. Jesus disse que uma luz não pode ser colocada debaixo da mesa, que a luz tem que ficar aqui em cima para brilhar, que brilhe a vossa luz. Por que uma bênção não pode ser dada a um filho de Deus dentro da missa? Dentro da missa não pode dar essa bênção. Então, eu estou aqui explicando porque Nossa Senhora disse que os rumos da igreja mudariam. E mudou. E o pior, que foi para pior. Mas Nossa Senhora disse que a igreja católica chegará ao fundo do poço, mas ela será vitoriosa. Jesus irá salvar a sua igreja por meio de um pequeno rebanho. Não pense que a igreja católica vai chegar ao final com uma grandiosa igreja. Não, não. Eu já sei quem vai ser maior do que a igreja católica. Tenho até medo de falar e nem falo. Mas eu sei. Eu falei semana passada. Não vou citar o nome, também não escreva. Mas eles irão dominar a Europa. E o cristianismo vai se apagar daquele continente que foi luz para a humanidade por muitos séculos. É triste. O continente que mais deu santos para a Igreja Católica será dominado por um grupo que é inimigo ferrenho da Igreja Católica. E Nossa Senhora profetizou: onde passarem, deixará um grande rastro de destruição. Mas a aparição de Anguera é falsa, né? É doidice da cabeça de Pedro Regis, não é Nossa Senhora que aparece, é Pedro Regis que é doido, é da cabeça dele. Então, vou fazer o quê, né? Nossa Senhora avisou, mas as autoridades da igreja, grande parte, diz que tudo é mentira, que é da cabeça de Pedro Regis. Eu estou aqui mostrando com datas o que Nossa Senhora avisou e aconteceu, e os argumentados da cabeça acham que é da minha cabeça. Antes fosse. Deus me perdoe. Lá. Deixa eu voltar a lembrar que hoje, entra aí, ó. Quando eu encerrar aqui, eu deixo essa imagem. Prepare o seu celular aí e vá no QR Code. Entre, porque eu não sei se ela já abriu o lançamento. Eu só sei que eu exigi a minha, né? Podem passar a minha para cá. Eu comprei e me dei para cá a minha Oresta. É porque eu compro, né? Não é porque é de minha filha que eu vou pegar e vou querer. Porque eu tenho umas 10 das camisas que ela lançou, mesmo porque eu gosto da malha. Cai uma coisa perfeita. Não é porque é minha filha não, viu? Mas é porque é muito boa. A medida do amor é... A medida do amor é massa medida. Então, aqui na frente essa frase e lá atrás tem outra coisa bonita, grande aqui atrás. Mas aí você entra aí no grupo VIP que ela criou, que vai dar desconto para as pessoas que adquirir na noite de hoje. É porque esse povo jovem gosta de fazer um marketing diferente. Eu já soltava aqui agora, né? Mas a minha está aqui, né? Agora, você entra no grupo aí, que lá vai ter várias orientações, que eu não entrei hoje ainda, mas tem lá, e você vai saber. Adquira a sua.
Aqui, se você quiser, eu vou deixar aqui no final, né? Se você quiser também adquirir o livro de Poliana, Os 366 Dias com Maria, aqui em cima tem o QR Code, é esse aqui, você pode entrar e vai até, não sei que lugar é, mas vai alguma coisa para o livro, tá bom? Vamos rezar. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Virgem Santíssima, vós não permitais que vivamos ou morramos em pecado mortal. Em pecado mortal não haveremos de morrer, porque a Virgem Santíssima nos há de valer. Nos há de valer na maior aflição, ó Virgem Santíssima, tenha de nós compaixão. Amém. Opa, fiz o que não devia, pronto. Eu quis fazer essa pequena oração, pelo menos fica aí gravada, né? Para você aprender, você rezar todo dia, tá? Depois você volta aí o vídeo e reza essa oração todo santo dia. É curtinha, dá até para ensinar para as crianças. Falar em criança, tu assistiu a live de ontem? Assistiu não, né? Então assista. Não precisa assistir toda não, foi 1 hora parece. Mas não vá não, porque depois de 40 minutos é só enchendo linguiça, né? Fica conversando, lendo comentário, etc. O tempo vai passando. Mas se você começar e ir até os 40 minutos, no máximo você vai entender o que aconteceu com aquela menininha chamada Sara, com a mãe, a Ruth, com o tio Matias, com o pai Azor, acho que é esse o nome dele, né? O homem que trabalhava numa pedreira, ele era administrador de uma pedreira na região de Hebron, é isso mesmo, eu fico trocando com outra região que parece com esse nome, na região de Hebron, ele cai de um lugar alto e ele fica sem andar. Depois o irmão constrói cá na região do Monte das Oliveiras, eles tinham naquela região ali que se plantava muita oliveira, né? E tinha outras plantações também, Nossa Senhora falou. Eram muitos campos, o irmão dele tinha, constrói uma casa para ele, e Nossa Senhora até disse que construiu a casa para o irmão com pedras brancas, né? Essas pedras brancas, agora eu vou tentar ver que pedras são essas. Uma coisa curiosa, eu não perguntei a Nossa Senhora, mas ela sabe, né? A gente usa cimento, argamassa, essas coisas para colar o bloco no outro, né? A gente vai fazer uma parede, bota o cimento, né? Com areia. Eu queria saber, naquela época não tinha cimento, o que eles usavam, né? Pois é. Eu não sei, porque Nossa Senhora não me falou, mas será que tinha algum produto? Sei lá o que ele usava. Então, esse homem aleijado, ele vai ficar curado, porque a filhinha dele de 10 anos escuta a Marta, irmã de Lázaro e de Maria, sentada perto de um poço. A menina vai se aproximando e vê 2 mulheres conversando, falando sobre Jesus, e ela se empolga e diz, eu quero conhecer Jesus. E Marta vai dizer, olha, ele vai estar na minha casa amanhã, peça sua mãe para levar, porque a mãe sabia quem era, né? Lázaro. Lázaro era bastante conhecido, apesar dela estar morando na região há pouco tempo, já sabia, eles eram uma família acolhedora, que todo mundo gostava, né? Daqueles 3 irmãos. E a menininha chega em casa empolgada e vai. Eu não vou contar a história, eu sei todo de cor aqui, mas eu não vou contar aqui, porque é para você entrar e assistir ela. Assiste só os primeiros 40 minutos, que você vai ver o tesouro que Nossa Senhora contou. E, se você puder, ponha as crianças. Eu precisava contar essa história de uma forma diferente, com menos tempo para as crianças assistirem, porque isso faz com que as crianças, ouvindo uma criança de 10 anos, falou com Jesus, Jesus se agachou, olhou nos olhos dela, ele disse, Jesus, é você, Jesus, na estrada? Disse, sim, sou eu. Eu quero que você ajude meu pai. Você pode ajudá-lo? Se você quiser, basta o seu querer. Jesus disse, eu quero. E pede que ela leve ele até a casa. E ela, com a mãe, vai, né? É uma história bonita. Eu fui dormir pensando nisso, sabe? Fui dormir quase 1 hora da manhã, pensando nessa história. Pois é. Tem tanta coisa que Nossa Senhora está revelando aqui, e o povo está perdendo a chance de crescer espiritualmente. Mas eu lhe garanto, sem medo de errar, que muita gente, se eu não morrer logo, né, vai chorar de dizer assim, é verdade, eu tive chance e não aproveitei. Paciência. Deixa na tela aí essa imagem com o QR Code, você abre o seu celular, se tiver o leitor, entra aí no grupo VIP e se resolva lá com a Priscilinha. Um abraço, fica com Deus.